Não tô ofegante, porque nós tentamos fazer um... Como é que chama? Handstand, parada de mão. Vai terminar com você fazendo o seu e eu fazendo o meu vídeo. Oi! Olá! Hoje eu tô aqui com o meu irmão, Nick Moretti. Se você não segue ele ainda, por favor, siga aí. Você gosta de me seguir? Sabe que eu não posto o suficiente, tipo, no Instagram, mas o Nick posta. O Nick tá pregando a mesma mensagem, o corte dele ainda mais da hora, a linguagem dele ainda mais jovem, não é que nem eu, pai de família. Não, você é jovem. Olha aqui, cadê a sua chave? Cadê Mano, eu odeio quando o Israel começou a adotar esse estilo, eu vi. E eu falei, para com isso é coisa de idoso americano que coloca a chave pendurada com um chaveiro metálico da... Como é que é mesmo aquele negócio? Um moinho de vento. Você sabe o que eu tô falando, né? Ó, se eu pudesse eu botava o celular pro lado de fora também, assim. Naquelas pochetinhas de metal. Eu tô procurando o que negócio é o meu feio, próximo passo. Quando você tá segurando as crianças, você precisa tirar as paradas fácil. Cara, o Israel, ele me decepciona constantemente com esse cinto pra fora e essa chave pendurada. Dito isso, vamos responder umas essa introdução importante que vocês mandaram nas caixinhas do Nick pra gente responder. Como não ter bafo durante jejum, mano, escova os dentes. Respondido. Próximo. Mano, eu ia deixar as perguntas começarem mais outra vez, mas essa aqui eu tive que ler, não dá. Tá bom. Como não ter bafo durante jejum, tem um cheirinho que vem de estômago vazio que é difícil disfarçar. Arruma uma balinha sem açúcar, passa um Listerine e escova os dentes, são coisas que ajudam. Tá bom, eu tenho algumas perguntas que são genuinamente boas, eu quero começar com elas. Não que a sua pergunta do bafo não seja boa, mas ela não é muito construtiva. O que vocês gostariam de ter escutado quando eram mais jovens? Sobre tudo, na real. Sobre tudo, na real. Tipo assim... Manda você, o que você gostaria de ter escutado mais jovem? Cara, de verdade, o conselho pra mim mais importante que eu gostaria de ter ouvido antes... Eu posso dar 2 misturados? Manda. Tá, o primeiro você nunca vai ter tanto tempo quanto você tem hoje. Isso me lembra de um vídeo muito bom que saiu recentemente. Eu gravei ele porque esse conselho é um conselho que eu percebi que eu precisava estar falando mais. Tipo, cara, se você tá nos seus 20 pra 25, é que eu tô fazendo faculdade, é que eu tô trabalhando. Irmão, pergunta pro Israel, que tá com 2 filhos. Tipo, cara... Eu também queria ter feito mais coisa. Viu? Porque, querendo ou não, a vida... Quando você tá num ritmo saudável e num momento saudável, a vida progride. E é normal que ela progrida, e é bom que ela progrida. Só que as responsabilidades aumentam. Sempre. Então, e uma pessoa saudável tem as responsabilidades aumentadas. Cara, você vai cada vez mais ter mais responsabilidade. E tá tudo bem, isso é bom. Mas isso também quer dizer que a maior verdade é que você tem o maior tempo disponível hoje. Então aproveita. É algo que, por exemplo, a gente teve a pandemia e eu não soube usar isso como oportunidade que acabou. Luzinha. Nossa, ela acabou mesmo. Acabou mesmo, calma aí, vamos pegar uma outra luzinha. E eu não soube usar a oportunidade que foi a pandemia pra fazer... Nossa, eu coloco. Por exemplo, eu devia ter terminado a faculdade na pandemia. Eu devia, mas ao invés disso eu tinha um pouquinho de tempo livre. Porque eu deixei pra depois. Depois as coisas ficaram mais corridas. Pra você ter noção, já faz 4, 5 anos que eu tô no meu último ano de faculdade. Na verdade, o último ano foi desde 2022? Putz, não sei. Era pra eu ter me formado já, mas eu ainda tô nos últimos e hoje é difícil fazer as últimas aulas que eu preciso com o pique de cuidar das crianças e tudo mais. E outra coisa, já emendando, um conselho que eu gostaria de ter ouvido. Muitas coisas a gente menospreza o que a gente já pode estar investindo quando a gente é novo. Então, por exemplo, se você falar 400 horas parece muito, mas nós jovens jogamos 400 horas fora com muita facilidade. Um exemplo dá uma olhada quanto tempo você gastou em rede social, se você tem uma conta na Steam, uma conta na Rito Gomes. Cara, como é que você muda a cor disso aqui? Não sei, velho, tem um aplicativo, mas eu não... O verde. Mas você gasta 400 horas com facilidade. E por que eu digo 400 especificamente? Foi mais ou menos em 400 horas que eu escrevi meu último livro, Vimos e Ouvimos. 400 horas na academia transformaram a minha, como chama? Gordura corporal. Transformou a minha saúde. 400 horas aprendendo o idioma te deixa muito proficiente. O instrumento também. Então, de não menosprezar os pequenos investimentos, de você tirar coisas que você quer aprender. Porque a gente tem que correr a nossa corrida da linha de chegada para trás. Então, onde você tem que estar daqui a 10 anos? Então, mesmo na sua juventude, comece a investir. Então, eu quero ter uma oportunidade em outro país. Então, comece a aprender o idioma. Eu quero ser bom de escrever. Então, escreva hoje. Eu quero ser bom nisso, naquilo. Encontre coisas hoje, que vão te direcionar
pra onde você quer estar daqui a vários anos. E eu acho que é importante dizer que isso aqui não é um papo coach de se mate de trabalhar, mas é só não ser burro mesmo. Exatamente. É tipo assim, pô, o Israel é novo. É que eu uso o exemplo dele porque a gente tem a mesma idade, mas ele tem 2 filhos. Então, ele tem menos tempo disponível do que eu. Então, em compensação, eu tenho 3 empregos. Que é um a mais do que o pai do Cris, pra referência. Só pra você ter essa piada que ela nunca morre, que eu sou o Trullius. O Julius tem 2, eu tenho 3. Mas assim, hoje vai ser sim mais fácil, porque nenhum de nós ainda assumiu uma igreja. E um dia talvez isso aconteça. E talvez o Israel tenha mais um filho, talvez eu também tenha mais 3 filhos. Mais 2 filhos, já tá planejado. Então, ele tem tempo pra aprender, sei lá, espanhol e inglês ou outro idioma, é que a gente sabe espanhol e inglês. Mas daria tempo de aprender outro idioma? Dá, mas o ponto é mais difícil. Então por que eu vou ficar me matando lá na frente se eu posso usar o tempo disponível que eu tenho hoje pra fazer isso ser um pouco mais inteligente? E não é um papo de não se divirta e só trabalha. Não é isso. Não. É tipo assim, se diverte. O esquema é Eclesiastes 10:10. É Agir isso. com sabedoria segura o sucesso. Então, olha, nossa, essa frase é uma ótima camiseta pra treinar. Agir com sabedoria. Treino com sabedoria. Essa daqui também é muito boa. Manda. Eu tenho muita dificuldade em pegar a Bíblia e ler. Muito desinteresse, mas gostaria de mudar isso. Primeiro, você já vai ter um desinteresse natural pela sua própria carnalidade nessa guerra de natureza que você se encontra. Você é um espírito que nasceu de novo dentro de uma carne que ainda precisa nascer de novo ao solo de trombeta de Cristo Jesus. O ponto é, vão ter desejos da carne que você vai precisar deixar desatendidos, que é o que a gente vê em Gálatas 5, que os nascidos do Espírito jamais vão satisfazer os desejos da carne. Paulo que fala com muita riqueza, porque o que ele nos mostra? Vão ter desejos carnais que eu vou ter, mas não vou poder atender. Mas por que eu digo isso? Quando você está lendo a Bíblia e está meio entediado, isso se dá, acho que, 2 motivos. Primeiro, é um ambiente destrutivo para a carne. Sua carne quer dar o fora dali. Mas segundo, muitas vezes você não tem o mínimo de noção do que você está lendo, do que você está fazendo, porque a Bíblia é, de qualquer maneira, um livro extraordinário e fascinante, uma coleção de livros brilhante. Muitas vezes você não está apaixonado porque você não entendeu ainda. Então se entregue ao processo que te molda para desfrutar da leitura da palavra e deixe que a disciplina seja o seu guia até o deleite. Tem um vídeo aqui no canal que fala da Corrida da Fé que eu conto essa experiência. Um dia eu decidi que não ia correr nada menos do que 3 km e eu não gostava de correr, eu queria emagrecer, mas eventualmente eu comecei a gostar de correr e por mais que eu não podia correr menos do que 3, eu me encontrava correndo mais do que 3, porque a disciplina me conduziu ao deleite. E do mesmo jeito você vai ter que se expor àquele ambiente, às vezes sem vontade, e ler. Muito bom. Mas não só leia sem entender. Busque ensinos adjacentes, coisas que vão complementar o que você está lendo. Porque você está lendo, não sabe o que você está lendo. Então, a Bíblia, a gente tem estilos literários diferentes que são interpretados de jeitos diferentes. Você não interpreta a narrativa histórica do mesmo jeito que interpreta um poema ou uma canção. Então, busque fontes que vão complementar isso. Quanto mais você entende, mais você vai ser cativado e fascinado pela leitura da palavra, que não é somente legal, é necessária. Sem Deus, nós nada podemos fazer e não tem como caminhar na vontade de Deus se a gente não conhece a vontade dele. Então você precisa se encher da vontade de Deus para caminhar nesse lugar. Cara, eu acho que a minha resposta, eu vou ser mais sucinto no sentido de você tem que parar de ser moleque. Tipo, é real, porque a imaturidade é gostar das coisas que te fazem mal. A maturidade é aprender a gostar daquilo que te faz bem. A imaturidade é gostar daquilo porque eu gosto, porque é prazer por prazer. E a maturidade é aprender a gostar daquilo que dá frutos, que são um negócio mais perene. Não é um negócio que é tão passageiro. Então eu vou me empanturrar de chocolate. Depois de um certo tempo que você passa 3 vezes mal da barriga, que que você tá parecendo já um marshmallow, você fala assim, mano, não vale a pena. E a salada não é gostosa, mas o resultado da salada é gostoso. Então eu aprendo a me deleitar não no sabor que eu sinto na boca, mas no fruto que eu recebo. Então a maturidade é isso, e é parte do processo. Então, e você vai aprender com o tempo e o gosto. Tipo, mano, nada vai fazer você treinar mais e correr mais do que uma foto sua no podcast onde o seu pescoço parece uma coxa. Eu peguei uma indireta aqui. Isso aconteceu. A gente pode colocar essa foto no vídeo aqui? Coloca o Israel do Hub e o Israel Obrigado. Depois da foto do Hub. Eu vou pra uma pergunta menos séria, que eu apaixonei nessa pergunta, tá? Mano. Animes atrapalham a santidade? Depende do anime. Depende do anime, né, meu querido? Então assim, eu acho... Você assiste anime? Assisto anime. Cara, eu acho que eu sou a pessoa mais eclética do mundo. Eu assisto animação, eu assisto dorama, anime, eu gosto de assistir tudo, porque cultura é cultura, eu gosto de consumir cultura e entender cultura. Mas assim, eu acho que você tem que entender que o que te faz bem e a medida do que te faz bem. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Ouvir uma música de rap, eu não acho que faz mal.
Ouvir demais, eu acho que faz mal. Por um único motivo. Quando você ouve algo demais, aquilo molda quem você é. Então você ficar ouvindo uma música que fala de droga, ouvir um negócio que fala de prostituição ou de violência, tem gente, mano, que de verdade você tem que parar de assistir anime, porque te deixa violento, porque você vê a violência demais. Mas tem pessoas que não, e você tem que saber ter maturidade de discernir. É saber avaliar a qualidade do que você tá assistindo. Exatamente. E como isso te influencia. É um bom gatilho. Mano, o bagulho te dá gatilho de querer cair em pecado de pornografia ou de qualquer outra coisa, não assiste. Tipo, não vai te fazer bem. Então saiba discernir. Saiba discernir. Por que oramos para Deus curar um familiar com um câncer e não acontece a cura e sim a morte? Pergunta difícil. Que pergunta. Quando a gente fala de vontade de Deus e a nossa experiência da vida, não é uma resposta fácil porque tem muitas coisas envolvidas, muitas coisas mesmo. Então, por exemplo, a gente tem muito sofrimento que acontece como consequência de pecado. Nem todo sofrimento é consequência de pecado, né? Nós vimos até Jesus, por exemplo, com ausência de pecado, a Bíblia diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, quer dizer, teve sofrimento mesmo que Jesus não tinha pecado. Então, alguns sofrimentos nós passamos porque eles são, né, a fornalha que nos forja, que nos molda, é o carinho de Deus permitindo passar por algumas coisas. Isso é perfeito. E eles não são condenativos, não é que Deus ele dá esse sofrimento, eles são consequenciais, faz parte da nossa vida. Por que eu digo que existem muitos parâmetros? Porque a gente vai experimentar na vida, às vezes a gente está passando algo referente ao que a gente plantou. Às vezes a gente está colhendo algo que não foi a gente que plantou, às vezes foram familiares, isso vai para bênçãos e dificuldades também. E tem coisas que a gente sofre pela nossa própria falta de sabedoria. E tem coisas que a gente não tem controle nenhum. Então, é muito difícil colocar tudo do mesmo jeito, mas eu acho que às vezes a gente precisa saber identificar, né, a fonte. Não sabendo identificar a fonte, sempre falando sobre fé, que tem que ser a nossa postura, a nossa atitude tem que ser como a de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3, que é o seguinte, cara, Deus pode curar, Deus vai curar. E mesmo se ele não curar. Então isso aqui é fé. Então o que acontece? Eles estão para ser lançados nas fornalhas e ele diz o seguinte, Deus pode nos livrar. A gente conhece a capacidade de Deus, não duvida disso. Deus vai nos livrar. Nós sabemos que a vontade do nosso Pai é boa e que ele quer cuidar da gente. Mas se ele não livrar, Deus seja louvado. Quer dizer, ele tem um plano melhor do que o que eu estou conseguindo enxergar. Então, mas é muito difícil isso, porque... Por exemplo, a vontade de Deus é que ninguém morresse. A gente vê isso na narrativa das Escrituras. Então a morte foi um fruto do pecado humano. Deus ainda deu um jeito. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Exato, e Deus tem um jeito para lidar com isso, para que nós possamos ser salvos da morte, que é uma consequência do nosso pecado. Não seja pretensioso de querer comandar a vontade de Deus. Até a pessoa que fala que Deus escolheu ou não escolheu de maneira arbitrária, ela é prepotente. Ela quer tentar designar como Deus decide as coisas. A soberania de Deus é algo que não se mexe. Eu não sei o que ele determinou e o que ele não determinou. Não cabe a mim falar isso. E muito menos, tá? Não caia na falácia de então foi vontade de Deus que tal pessoa morresse. Isso também é mentira. Porque senão você entra num lugar onde tudo é culpa de Deus. E Deus tem costas muito largas, porque a gente culpa ele por muita coisa que ele não tem culpa. E eu faria uma sondagem muito honesta, tá? Eu faria uma sondagem que a Bíblia ela também fala sobre fé. Então, e eu fiz essa sondagem com meu pai. Meu pai foi um caso disso. Eu não quero deixar o vídeo pesado, então eu não vou entrar nesse lugar. Mas fala um pouquinho. Mas, cara, quando meu pai tava na cama de hospital... E eu peguei um voo da Austrália, e boa parte do meu testemunho é que eu tava na Austrália estudando com a minha esposa teologia e vim pra cá. Eu passei dentro do avião durante um voo de 27 horas orando em línguas e pedindo para que meu pai fosse curado. E meu pai não foi curado, mas Deus me deu uma outra parte. Meu pai, ele voltou à consciência e ele teve um encontro com Jesus e ele confessou Jesus como único salvador durante um coma. E quando ele voltou disso, ele dormiu no dia seguinte e uma semana depois ele faleceu. E o que eu tinha pedido para Deus é: Deus, me dá duas coisas. Uma delas é levanta meu pai daquela cama. Mas se ele não levantar daquela cama, eu preciso que ele tenha um encontro com você. Porque de verdade o prêmio não é meu pai curado, o prêmio é meu pai salvo. Então, às vezes, uma coisa que eu percebi é, cara, eu tinha fé suficiente. E eu honestamente acho que eu tinha. Eu meti a mão na cabeça com óleo na mão e falava, levanta. Mas a recompensa de verdade nunca foi meu pai ser curado. A recompensa de verdade é que eu vou ter ele na eternidade. Então, é importante sondar se o nosso coração tem fé. Se a gente deseja alguma coisa, se a gente tem fé, mas principalmente o porquê. O porquê a gente deseja isso. E o maior desejo que eu podia ter, que é meu pai salvo comigo na glória, eu recebi. Eu não tenho nada para reclamar. Jesus fez aquilo que nenhuma outra pessoa podia fazer, que perdoar os pecados do meu pai e levar ele consigo para a glória. E por isso eu sou eternamente grato.
Esse é o maior milagre possível. Conselhos para cristãos que estão ingressando na universidade. Continue sendo um discípulo de Jesus na universidade. Tipo isso, não tem... É o que você faz em qualquer lugar, você, tipo assim... O que você vai viver como cristão é válido para qualquer lugar que você vai estar. Não tem uma parada mais fácil, mais simples de explicar do que assim. O que você diria? Eu diria que não é porque a pessoa fala bonito que ela fala a verdade. Essa daí é uma frase boa pra uma camiseta também, né? A gente podia lançar uma coleçãozinha de camisetas com frases de efeito. Mas assim, cara, você vai ser testado na sua fé. Eu acho que a faculdade ela não deveria ser motivo de medo, mas ela deveria ser uma experiência de alegria para alguns cristãos. Pô, você tá entrando num lugar onde, tipo... Cara, você tem a oportunidade de evangelizar pessoas que genuinamente precisam. Pessoas que estão sendo moldadas. Então, tipo, não leva ela como um lugar para sobreviver, mas sim um lugar para você poder expandir o reino. É um espaço para você, um campo missionário. É verdade. E não tenha medo de ser um bom amigo. Isso é bom, isso é verdade. Muitas vezes cristãos falham não porque eles são maus cristãos, mas porque eles são maus amigos. E por consequência, maus cristãos. Então, por que eu quero dizer isso? Uma das maiores estratégias de evangelismo é ser amigo. É o que Jesus nos ensinou. Falamos bastante sobre isso no livro Vimos e Ouvimos. Mas a ideia é, você estar naquele lugar para ser legal e não ser chato. Para amar as pessoas, servir elas. E isso, né, já vai ajudar grandemente. Porque várias vezes o problema... não tá no como você prega, o problema é só que você é chato, né? Então não é que a sua apresentação do evangelho não é boa, é que o seu testemunho do evangelho não é. Então você não se envolve com ninguém, não vai à festa de aniversário com ninguém, não ajuda ninguém quando precisa e quer convidar a galera para conhecer, né, o Jesus que mudou a sua vida, mas você não pode ser uma ilha. Esse é o livro. Eu tô fazendo um stand de merchan. Construir pontes para que as pessoas possam ter acesso, né? Porque a gente não pode ser uma geração que transmite o papo de Jesus, mas não o seu toque. E verter o toque de Jesus Nossa, isso é muito boa pra uma camiseta também. Relacionamento, entendeu? Tem que ser na vida. Então, né, não tenha medo de fazer amigos. Mas eles são horríveis. Glória a Deus. Esses são os amigos que você devia ter. Imaginando que você tem a maturidade para isso na faculdade. Exatamente. De influenciar sem ser influenciado. Então, faz mesmo os amigos, né? E deixe de ter contato com o evangelho de Cristo Jesus, né? Até porque se você olhar a galera que andava com Jesus no seu ministério terreno, escandalizava muito na época e ia escandalizar muito hoje o tipo de pessoa com quem Jesus andava, porque o médico não veio para os que estão sãos, né? Os que estão bem, o médico veio para os que estão doentes. Então seja um médico na sua universidade. Cara, eu tenho um testemunho legal disso. Tinha na minha universidade tinha uma menina que ela era bem militante e em todas as pautas possíveis que você imaginar, porque ela tinha tido alguns traumas na família e ela me odiava só por ser cristão. Então ela me xingava e falava, e toda vez que eu falava na sala ela queria cortar. Só que ela passava uma dificuldade muito grande, e muito grande mesmo. Ela era mãe já, e uma das coisas que eu comecei a fazer eu paguei o jantar dela por alguns meses. Toda vez, porque ela não tinha dinheiro pra comprar. Então ela ficava sem comer toda noite, pra poder ter dinheiro pra voltar pra casa, e ela tava fazendo faculdade. Então eu pagava o jantar dela. Eu comprava uma bebida e um lanche pra ela. E ela se recusou a comer nos primeiros, mas chegou uma hora que ela viu que era de bondade, de bom grado. E de um certo ponto eu fui vendo o coração dela se amolecendo e ela começando a ser constrangida por esse ato de amor. E chegou um ponto onde, mesmo discordando de mim, se alguém falasse de crente ou falasse alguma coisa na sala, ela cortava. Porque ela percebeu que o próprio preconceito que ela tinha, ele foi vencido por amor. E aquilo abriu espaço para ela ouvir a verdade. Top. Fechou? Bonitinho, né? Muito bom. Vamos responder mais uma? Deixa as perguntas pra próxima. Vamos terminar o vídeo com você fazendo o seu handstand. Putz, velho. Mostra aí, o que você acabou de me desafiar a fazer? Falou que não adianta fazer toda essa musculação se eu não conseguir fazer o quê? Ô louco. Fantástico. Muito forçudo. Agora você quer tentar fazer o seu? O menino calisthenics. Você vai fazer o seu? Não. O meu só se mandar assim, ó. Não, o tapete não. Nem a pau. Se for um júnior assim, ó, cai. Assim, ó, um sapinho. Não vai, Nick. Não vai. Você já foi mais forte, mano. Eu queria só segurar essa pose aqui. Valeu, falou.